Oi, oi, gente linda! Saudade de vocês, tudo bem? Na verdade, eu tava gravando um vídeo e aí eu resolvi fazer uma live, porque eu pensei, poxa, faz tanto tempo que eu não faço live, faz tanto tempo que eu não converso diretamente assim com as pessoas, tô ficando com saudade. Então, eu aproveitei hoje que eu tive um insight daqueles e resolvi vir aqui compartilhar com vocês. Faz tempo, né, que eu não faço live porque eu tô num processo realmente muito corrido, né? E eu não estava conseguindo me organizar para tirar um tempo exclusivo para aqui pro Instagram. Né? E aí, essa semana, hoje de manhã, eu fiz um planejamento das minhas ações e das coisas que eu tenho que fazer. E aí, nesse planejamento, eu falei: não, eu tenho que voltar para o Instagram, eu tenho que voltar a fazer lives. E eu aproveitei que eu estava gravando um vídeo sobre esse insight que eu tive hoje e eu vim compartilhar agora com vocês. Ontem, como eu estava falando, eu estou nesse processo de correria, muito trabalho, graças a Deus, muita coisa para fazer. E muitas atividades, pensando muitas coisas, né, planejando. E aí eu tava nessa confusão de muita coisa e acabei ficando muito sobrecarregada. E ontem a gente fez um churrasco aqui em casa, só eu, meu marido, minha filha, e teve uma hora que a gente ficou ouvindo música, conversando, e aí eu tava falando pra ele, né, que eu tava no processo de tantas coisas, fazendo tantas coisas, que acabou que algumas não ficaram do jeito que eu gostaria. Algumas coisas acabaram não ficando como eu planejei, tá? E que isso tinha me deixado chateada, aborrecida, e eu tava olhando para essas coisas e vendo o que é que eu podia mudar. E aí ele falou assim: tá, mas me fala mais, o que foi que não ficou do jeito que você queria? Como é que você tinha planejado e por que não deu certo? E aí eu fui começando a contar para ele, ele disse: mas também é muita coisa. É muita coisa só para você dar conta sozinha. Por que você não me pediu ajuda? Eu pedi ajuda? Não, mas por que eu tinha que pedir ajuda? Eu disse, porque realmente era muita coisa para você fazer sozinha. A gente podia ter visto isso aqui, a gente podia ter ajustado aqui. E o Renato, ele é excelente em planejar. Ele tem uma visão, assim, muito boa. E aí eu falei, não, mas eu achei que eu dava conta sozinha. Ele disse, mas você tinha que ter pedido ajuda. Eu falei, mas eu não peço ajuda. Aí ele olhou e disse, é verdade, você não pede ajuda, mas você tem que aprender a pedir. E aí eu me dei conta que realmente eu não peço ajuda. Eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda para qualquer coisa. E eu lembrei que esse ano, lá no meio do ano, eu fiz um curso com o Paulo Vieira, que foi o Poder da Ação, que eu fiz lá em julho, né, lá em Vitória. E aí, nesse curso, exatamente nesse curso, o Paulo Vieira falou sobre isso. A gente não pede ajuda porque na verdade, a gente é orgulhoso. E na hora eu não trouxe aquilo para mim. Aquela luva não foi para minha mão. Eu anotei o que ele estava falando, mas eu não percebi que aquilo podia ser comigo. Eu achei que podia ser com qualquer pessoa daquelas 2.000 pessoas naquele auditório, menos comigo. E ontem, quando eu conversei com o Renato, eu me dei conta disso. Aí eu fiquei refletindo, mantive minha opinião, disse, não, mas você sabe que eu não peço ajuda. E aí depois, hoje, né, eu fiquei refletindo e eu, na verdade, queria que ele adivinhasse que eu queria ajuda. Eu queria que ele se oferecesse para me ajudar. Mas como? Se ele nem sabia que eu estava precisando? Se nem eu sabia que estava precisando. E aí eu fui fazer as minhas conexões. Justamente eu, toda trabalhada no autoconhecimento, fui fazer conexões que eu não tinha percebido ainda. Na verdade, eu tenho dificuldade de pedir ajuda porque no fundo, eu acho que eu tenho que dar conta de tudo sozinha. O meu senso de autorresponsabilidade é tão grande, que na verdade eu não peço ajuda, porque eu acho que eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu acho que eu tenho que fazer tudo. Eu acho que eu sempre vou resolver, que eu sempre vou encontrar uma saída, eu sempre vou encontrar uma solução e que tudo depende de mim. E no fundo, Paulo Vieira tem razão quando ele diz que na verdade isso é orgulho. Eu não peço ajuda porque eu sou orgulhosa. Eu não sei pedir. E a gente é nas pequenas coisas como a gente é nas grandes também.
Eu não peço pequenas ajudas em coisas simples, que, por exemplo, se eu tiver que pegar uma coisa pesada em cima do armário, eu vou ali fora, pego a escada, venho, olho para as coisas, tiro, coloco, apoio, depois eu não peço ajuda, né? Eu tenho essa dificuldade. Então, essas pequenas coisas, se tiver que carregar alguma coisa pesada, de ir num supermercado, de carregar sacola, eu não peço, eu carrego, eu faço. Eu não tenho problema em relação a isso. Eu acho que eu dou conta. Só que, lembra que eu falei, como a gente é nas pequenas coisas, a gente também é nas grandes. Então, quando eu estou, na verdade, com grandes atividades, com grandes tarefas, com grandes desafios, eu não sei pedir ajuda. E aí eu fiquei pensando, né, que esse foi o grande insight. Quantas oportunidades eu já perdi na minha vida porque eu não pedi ajuda? Quantas coisas poderiam ser melhores, ou poderiam estar resolvidas mais rápido, ou poderiam ter sido de outra maneira se eu tivesse pedido ajuda? Se eu tivesse dito, se eu tivesse me colocado vulnerável o suficiente para dizer, eu preciso de ajuda. Quantas relações eu poderia ter modificado, né? Relações de amizade, relações com a minha família, com os meus irmãos, com os meus filhos, né? Com as pessoas, todas as outras pessoas que eu conheço. Quantas vezes no meu relacionamento mesmo, né, com o meu marido, a minha casa, quantas vezes eu poderia ter modificado a situação, modificado as coisas, se eu tivesse pedido ajuda? Quanto peso teria sido tirado das minhas costas se eu tivesse simplesmente reconhecido que eu não dava conta de fazer sozinha, que eu precisava naquele momento de ajuda, que uma pessoa com mais experiência, né, ou com uma visão diferente, ou com uma opinião diferente da minha, poderia ter contribuído para a solução de um problema que eu estava enfrentando ou que eu estava atravessando, né, uma situação, um novo olhar, alguma coisa nova. Né? Então essa foi a ficha que caiu, né? Um insight que eu tive, a reflexão que eu tive hoje, que eu quero começar essa semana trazendo para vocês as minhas vulnerabilidades, né? Porque como eu falo de desenvolvimento pessoal, como eu falo de autoconhecimento, eu também tenho que olhar para mim o tempo todo. Né? Onde é que eu também tenho que me olhar, onde é que eu tenho que me enxergar, qual é o pontinho de melhora. E às vezes parece ser uma coisa simples, tá? Mas olha só, pedir ajuda é um ato de exposição. A gente pedir é um ato de exposição. É um ato onde a gente se bota aberta, inclusive para julgamentos. E talvez esse meu orgulho, né, em não pedir, é porque eu não quero me abrir para a vulnerabilidade. Talvez eu não esteja querendo me abrir para o julgamento. Então, talvez por isso eu tenha dificuldade em pedir a ajuda, em reconhecer que nesse momento eu não dou conta daquela situação sozinha. Tá? Então era essa reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Né? Nós estamos começando uma semana, hoje é segunda-feira. Dentro do meu planejamento semanal, eu falei que eu vou dar mais atenção para o Instagram, voltar a dar mais atenção para o Instagram, né? Até porque alguns projetos também já estão caminhando, já estão bem tranquilos, e agora eu posso, né? Eu tenho que voltar também a dar atenção aqui, né? Tá bom, minhas amores, minhas amoras? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Se você quiser me fazer alguma pergunta, quiser que eu aborde algum tema que eu possa olhar para alguma coisa, você já sabe. Você pode me mandar mensagem em inbox, você pode deixar mensagem aqui, você pode me mandar pelo direct, tá bom? E se você conhece alguém que também pode cair alguma fichinha como caiu a minha, manda aqui pelo aviãozinho, indica, tá bom? Essa live. Beijo grande para vocês. Até mais. Tchau, tchau.